Olá, pessoal! Lara Fischer aqui, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o trabalho final da disciplina de Visão Computacional da UFSC, feito por mim e pela Letícia. O nome do nosso trabalho era Classificação de Pessoas quanto ao uso de máscaras. E qual que era o objetivo desse trabalho? A gente precisava pegar um tema de interesse mútuo que a gente pudesse trabalhar tanto algoritmos de visão clássica quanto algoritmos de visão com redes neurais, certo? E para isso, para fazer esse trabalho, a gente deu uma pesquisada no Kaggle e a gente achou essa base de dados que ela é muito interessante. Ela foi criada por pessoas que andavam com seus celulares tirando fotos nas ruas de Bangladesh na época de pandemia. Então você percebe que tem pessoas que estão usando máscara, pessoas que não estão, pessoas que estão usando, mas que a máscara está numa posição errada, que acaba não protegendo a pessoa. E o objetivo desse dataset, quando a pessoa criou esse dataset, foi realmente controle populacional na época da pandemia, né? Então o dataset conta com 6.550 imagens classificadas em três categorias, né, que são essas que eu citei, com máscara, sem máscara e máscara no local inadequado. E ele fez esse montante de fotos para realmente utilizar qualquer algoritmo de visão computacional para fazer a classificação dessas imagens, certo? Qual que foi o nosso objetivo com esse banco de dados? A gente optou por fazer uma classificação binária, que vai ser um pouco melhor explicada mais para frente, mas a princípio a gente uniu as categorias de com máscara e máscara no local errado, né? Para participar de uma mesma categoria, que seria a categoria com máscara, e uma outra categoria que seria a categoria sem máscara, certo? A pipeline que a gente usou para esse treinamento foi o seguinte: primeiro a gente precisava fazer um pré-processamento, porque percebam que as imagens, como eu tinha mostrado anteriormente, elas têm muita poluição ao redor do rosto das pessoas. Então você tem aí carros passando, outras pessoas fora de foco da câmera, você tem situações muito coloridas, né, ao redor. Tudo isso vai prejudicando os algoritmos que a gente quer usar. Então a gente colocou na nossa pipeline como primeira intenção fazer o pré-processamento dessas imagens e depois a gente utilizaria então, a partir dos dados selecionados desse pré-processamento, o método de visão clássica e os métodos com as redes neurais. Na parte do pré-processamento, a gente usou o algoritmo de Haar Cascades para fazer a seleção do rosto das pessoas nas imagens. Só que a gente teve alguns problemas com esse algoritmo. A primeira foi a identificação de lixos. Então, apesar da gente ter feito a utilização desse algoritmo, a gente teve que depois fazer uma manutenção dessas imagens selecionadas pelo algoritmo, porque ele identificava pés, ele identificava coisas aleatórias dentro da imagem que para o algoritmo eram rostos, mas claramente não eram. Então a gente teve que fazer uma curadoria mesmo depois de passar por esse algoritmo. E a gente teve um problema também que em algumas imagens, como por exemplo apresentada aqui, né, anteriormente, você tem uma imagem com duas pessoas que não necessariamente estão na mesma categoria. Então pode ser que tenha uma imagem que uma pessoa está com máscara e que a pessoa do seu lado não está com máscara. Só que o label da imagem era aplicado a todos os rostos encontrados em cada imagem. Então a gente ainda teve classificações erradas dentro desse aplicativo. E além disso, nas imagens ele não necessariamente encontrava um rosto, né? Às vezes ele encontrava pés, às vezes ele encontrava mãos como sendo rosto, mas às vezes ele não encontrava nenhum objeto. Então essas imagens de lixo e essas imagens que não foram encontradas acabaram reduzindo bastante a quantidade de imagens úteis que a gente tinha para utilizar no nosso treinamento. E isso foi o motivo principal da gente ter unido duas das classes, como eu tinha falado anteriormente. Então, por essa falta de imagens. E aí, a gente usou as imagens que foram passadas pelo algoritmo para classificação no método clássico e com redes neurais, né? Para o método clássico, a gente decidiu usar o ROG como sendo a nossa ferramenta. Então, aqui do lado, a gente traz dois exemplos, né, das imagens que a gente utilizou ROG. Então, teria uma imagem sem máscara e uma imagem com máscara. Foi dessa forma
que ele fez os vetores do ROG, né? E para classificar essas imagens do ROG, a gente usou esses métodos listados, né? E aqui a gente tem a amostra de como foram os resultados desses métodos. Então, percebam que o método que melhor se adequou foi o SVM, né, que teve uma acurácia de 76%. Mas a gente percebeu que, apesar dele ter tido uma. A acurácia já foi baixa, e além disso, teve uma questão de que, como o dataset acabou ficando bem desbalanceado por essa perda de imagem no pré-processamento, ele acabava chutando que a imagem que ele estava vendo sempre não tinha, não tinha máscara, a pessoa não tinha máscara, porque acabava acertando bastante pelo desbalanceamento do dataset. Então, isso foi realmente um problema que acabou repercutindo bastante na nossa análise. Depois a gente fez a análise também com a rede neural da Imaginet. A gente teve 80% de acurácia, mas aparentemente teve um overfit. E a gente deve isso também ao fato do dataset estar desorganizado. A gente também acrescentou na Mobilenet também duas camadas na verdade, quatro camadas, que são essas listadas ali. Então, uma camada convolucional, uma camada de dropout, de flatten e uma camada densa, né? Para tentar melhorar a repercussão desse algoritmo. E aí, então, o que a gente pôde concluir desse projeto todo foi que realmente a gente dependeu bastante da nossa análise dessa parte inicial de pré-processamento, e como ele foi prejudicado pelo fato do nosso algoritmo não ter sido muito bom na identificação desses rostos nas imagens, acabou que isso repercutiu em todo o trabalho, e a gente pensa assim, em fazer para trabalhos futuros, né, se a gente fosse aprimorar isso, seria realmente investir em outro algoritmo ou aprimorar o RAR Cascades, fazer algum método de melhoria para que esse pré-processamento fosse melhorado e assim impactando em todo o processo posterior. Obrigada pela atenção e é isso!